Olá, tenebreiros e tenebreiras do Brasil e do mundo, tenebreiros mirins, tenebreiras mirins. Hoje nós vamos ficar com uma imagem muito top aí, que eu tirei aí para... Não que eu tirei da internet para mostrar aí para vocês umas imagens e vídeos aí que eu consegui para a gente poder analisar e ver os fatores aí também de como é importante os insetos para os pássaros. Então, há vários tipos de pássaros aqui se alimentando de insetos. Tem um que eu achei ali com a framboesa na boca. Muito top. Mas eu estava dando uma analisada a respeito dos insetos em geral, né? E uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, uma pergunta: qual é a porcentagem de insetos no mundo hoje? Qual? Cientistas já catalogaram cerca de 400 mil espécies desses insetos. Ou seja, eles representam de 20% a 33% de todas as formas de vida já reconhecidas no mundo. Aí surgem mais algumas perguntas a respeito disso. Vamos lá então. O que aconteceria se não existissem os insetos? Os insetos, então, são peças fundamentais na degradação de matéria orgânica, animal e vegetal. Olhem só, sem eles estaríamos rodeados de corpos, folhas, troncos e fezes que demorariam ainda mais para se decompor. E os nutrientes não seriam devidamente misturados com o solo, deixando-o podre para crescimento vegetal. Então, nós hoje teríamos, agora eu entendi bem aqui, nós teríamos até odores diferentes em nosso redor, que os insetos não comeriam mais a carne podre, restos, a podridão. Então, se acabasse inteiramente com os insetos, eles as coisas iam se decompor pelo tempo e demoraria bem mais. Então o odor, o cheiro ia ser totalmente diferente. E os nutrientes também seriam diferentes. Então ia ter uma pesagem menos e mais em tudo. Chega a ser uma matemática que não dá para fazer. É só realmente vivendo assim. Qual é a importância de insetos, então, para a natureza? Meu Deus, a gente acabou de falar aqui, né? Os insetos servem de alimento para mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Caso fossem eliminados por completo de uma área, o desequilíbrio ecológico seria enorme, pois afetaria em grande quantidade de seres vivos. É catastrófico, ia ser muito uma coisa fora do mundo. Bem, pessoal, um mundo sem insetos, né? Além de menos colorido, seria um mundo com menos biodiversidade e provavelmente menos segurança alimentar. Olha só que interessante. Ressalta até o Atlas, chamando a atenção para o quão fundamental esses pequenos seres são para a própria manutenção da vida, não só dos seres humanos, mas de todo o ecossistema. Então é muito interessante quando a gente começa a ler mais sobre os insetos. Aí fez uma pergunta aqui. Qual país não existe inseto? Será um país que não existe inseto? Bem, eu teria que até me informar mais sobre isso. Parece que o país da Islândia é o país que não tem inseto. Não sei dizer, tá? As formigas dominam o nosso planeta, mas na Islândia eles simplesmente não existem. As baixas temperaturas fazem com que elas não consigam fazer seus ninhos. Raramente são encontrados mosquitos. Então não é que não tem nada. É raramente que sai encontrado mosquito. Então tem alguma coisa lá. Que país tem mais insetos no mundo? Interessante isso aí. 20% das espécies de borboleta do mundo estão na Colômbia, país com maior diversidade desses insetos no planeta. Segundo um estudo publicado nesta terça-feira, do dia 22, para o Museu de História Natural de Londres,
Interessante isso aqui, hein? Muito interessante. Qual é a função do pernilongo no mundo? Muita gente já fez essa pergunta, né? Bem, os mosquitos, assim como os insetos, fazem parte da cadeia alimentar, tendo as larvas aquáticas, quando aliados, servem para alimento para uma diversidade de peixes e animais. Interessante isso aqui, né? Muito interessante. Por que o ser humano tem medo de insetos? Por que você tem medo de insetos? Por quê? O medo, assim, pode ser explicado evolutivamente. É natural que as pessoas tenham medo daqueles animais que podem causar algum tipo de mal, como aranhas, escorpiões, abelhas, vespas, formigas e lagartas. Afinal, evitar esses animais significa, pelo menos para os nossos ancestrais, continuar vivo, afirma aqui. O pessoal, mas assim, ó, eu acho que, na verdade, muitos não têm medo, mas têm o temor, respeito, né? A gente sabe até onde pode ir e com quem mexer, né? Quando você mexe, você pode acontecer acidente, sim, pode acontecer, né? Isso vai. Por que não comemos insetos? Eu nem vou ler isso aqui. Qual a importância econômica dos insetos? Está aí os tenebreiros aí de plantão, ó. Os insetos podem ser benéficos ao homem, principalmente na forma de polinizadores, no controle biológico e como produtores de mel ou seda, mas podem também causar enormes prejuízos econômicos, como nos ataques. O que são insetos úteis? Alguns insetos também produzem substâncias úteis para o homem, como o mel, a cera, e assim vai, né? As abelhas e os bichos de seda têm sido criados pelo homem há milhares de anos. Pode-se dizer que a seda afetou a história da humanidade através do estabelecimento de relação entre China e o resto do mundo. Cara, muito interessante isso aqui, né? A gente sabe muito bem que o nosso mundo é repleto de maravilhas naturais, né? E uma das mais fascinantes é a relação complexa entre os insetos e as aves. Os insetos desempenham um papel fundamental na ecologia global. Então, a sua presença em abundância tem um impacto direto e indireto nas aves em todo o mundo. Nesse extenso estudo, é uma vastidão do reino dos insetos, examinando a sua produção no mundo, nós vamos ver uma relevância para as aves, como essa relação é essencial para a saúde do ecossistema. Bem, pessoal, eu estava lendo aqui algumas coisas aqui para a gente entender um pouco, mas você já pensou como a natureza produz em questão de toneladas todo ano para alimentar os pássaros, para alimentar os anfíbios, para alimentar os peixes? Vocês já pensaram nisso? A produção nunca para, mas na primavera é uma grande produção enorme de todos os animais, parte dos animais, e os insetos também se reproduzem em dobro, em várias escalas. Então é inacreditável. Eu estava pensando agora nisso, cara. Estava pensando aí, por isso que hoje eu quis falar sobre isso, né? A gente vê as vendas dos Tenebrio, né, no Brasil aí, nos grupos do WhatsApp. Imagina, a gente tem 4 grupos aqui, mas a gente sabe que tem outros grupos espalhados, né? O grupo de Minas lá na Bahia, lá tem uns grupos fechados ali, são vendas e negócios de Tenebrio por todo o Brasil, nos grupos de passarinheiros em todo o Brasil são negociados Tenebrio. Em outros grupos também eu já vi negociando Tenebrio. Cara, eu fico pensando, mano, e a natureza? Como, né? Se esse pessoal tem animais, tem peixes, anfíbios, tudo em cativeiro, que precisa de larvas de Tenebrio para se alimentar esses animais. Agora imagina a natureza, o quanto ela produz de agora em diante, vamos dizer, todo dia, amanhã, hoje, de segunda a sexta, como ela produz insetos para alimentação de animais. Que os animais não comem só frutas, né? E tem algumas espécies que sim, mas a maioria, 99%, se alimenta realmente de insetos. Até o beija-flor, que eu pensei que só se alimentava de néctar, sempre fui ensinado. Eu fui ensinado assim. O beija-flor só se alimenta de néctar. Até na escola.
Eu me lembro disso que nunca me falou. Foi depois que eu comecei a criar Tenebrio, numa das minhas pesquisas a respeito do beija-flor, tá? Eu estava olhando espécies de pássaros que se alimentam de larvas, de pequenos mosquitinhos também. Eu fui descobrir que 99% da alimentação do beija-flor, quando ele tem filhote, ele dá pequenos insetos, mosquitinhos, para os seus filhotes, e não é o néctar. É incrível isso. Valeu, pessoal. Deixa um like aí. Seja gente boa. Deixa um like, deixa uma pergunta aí. Fale o que você achou do vídeo, tá bom? Se você não gostou, deixa o dislike. Se você gostou, deixa o like. Valeu? Mas o importante é participar. Valeu, um abraço para vocês, tudo de bom, uma boa semana aí para vocês.